Então, meus irmãos, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, tá? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Irmãos, eu quero destacar só aqui essa parte, tá? Hoje nós vamos meditar. Marido de uma mulher. Vamos orar. Amado Senhor, nós estamos nesta manhã para meditarmos, Senhor, na Sua palavra santa. E nós pedimos pelo Espírito Santo que o Senhor fale conosco. Nós desejamos, Senhor, por Sua misericórdia, entender este assunto de hoje, sobre a excelência do ministério, continuar estudando esse trecho da palavra. E nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, fale conosco, que possamos compreender e, compreendendo o Senhor, possamos viver. E a nossa igreja, especialmente, seja abençoada, e as igrejas do Senhor nos nossos dias. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Então vamos, meus irmãos. Hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre esta parte do versículo 2, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, sobre que o bispo seja irrepreensível, né? Nós estamos tratando deste assunto, mas nós vamos olhar agora para a primeira característica dessa irrepreensibilidade que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui para os pastores, que é marido de uma mulher. Então, com a graça de Deus, eu quero a cada estudo nosso na carta a Timóteo, agora, de 1 Timóteo, e nesse capítulo 3, tirar uma mensagem, uma pregação para analisarmos, irmãos, cada característica dessa. É um estudo, assim, demorado, mas é um estudo necessário. Não convém nós sairmos fazendo breves comentários, porque se trata de características de pastores. Isso é muito importante a igreja entender, dos verdadeiros pastores, né? Isso é muito importante a igreja entender. Nós temos falado, irmãos, sobre este assunto. Aqui o apóstolo Paulo, então, ele vai tratar do ministério, dos dois ofícios do ministério da igreja. Primeiro são os próprios pastores, os ministros, aqueles que desejam o episcopado, os bispos, como ele fala aqui no versículo 2. Mas no versículo 8, vocês vão notar que ele fala dos diáconos. Então, aqui ele está dando qualificações dos bispos, dos bispos e dos diáconos. Quanto aos bispos, ele diz assim, em primeiro lugar, no primeiro versículo, que nós já estudamos aqui, exposições anteriores. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, veja, ele diz que esse desejo é um bom desejo, porque a obra é excelente, mas esse desejo tem que vir de Deus. Não pode ser um desejo meramente do homem ali querendo ser pastor, né? E é por isso que ele está colocando todas essas qualificações aqui, porque pode ser que alguém queira ser pastor, mas não é para ser pastor. E pode ser também que alguém queira, conforme nós falamos aqui na exposição, mais movido por orgulho, por desejo de ser líder mesmo, de ter domínio na igreja de Deus, do que para servir a igreja de Cristo conforme realmente deve ser. Então ele quer dizer que isso é bom, mas ele já mostra que essa é uma obra excelente, que essa é uma obra honrada. Então, irmãos, já que ele diz que essa é uma obra honrada, ele diz então que é necessário que o bispo seja irrepreensível. Ela é uma obra honrada, por quê? Porque ela é uma obra, irmãos, que está no mundo. Deus chama certos homens para que eles preguem sobre Deus, para que eles anunciem o evangelho de Deus. Em primeiro lugar, é honrada porque traz o conhecimento de Deus. É honrada também porque se trata do evangelho pregado às almas que precisam desesperadamente dessa salvação, ainda que eles não
busquem e não percebam que eles precisam. Mas eles precisam ouvir o Evangelho. Então é uma mensagem de boa notícia, é a mais importante mensagem que existe para esse mundo. É honrada também porque o pastor, ele tem que cuidar das ovelhas de Jesus, por quem Jesus morreu. Então é uma obra honrada, é uma obra importantíssima, é uma obra excelente. Então, para se exercer essa obra, é só pela graça de Deus, só pela graça de Deus, porque ninguém é competente em si mesmo para realizar essa obra, é Deus que opera. E nessa graça, sendo essa obra, então, excelente, honrada, o bispo ele tem que ser irrepreensível. E essa irrepreensibilidade do bispo, conforme eu já ensinei na exposição passada, procuramos mostrar na exposição passada, não é perfeição, porque nem na Bíblia os homens de Deus eram perfeitos, e na história da igreja, e nos nossos próprios dias, e você não vai encontrar pastores perfeitos. Então essa irrepreensibilidade não é perfeição, não é total ausência de pecado, uma santidade já assim perfeita, não é isso, mas é ser livre de pecados escandalosos, ter uma boa reputação diante da própria igreja e diante das pessoas lá fora. Um pastor, ele tem que ser um exemplo. A obra é excelente, é muito importante, cai sobre ele uma responsabilidade muito grande, ele tem que representar ali o Evangelho, a glória de Deus, então ele precisa ser um modelo, ele precisa ser um exemplo, não de perfeição, mas de irrepreensibilidade. Ele não pode ser repreensível, não pode ser condenável nessas coisas que o apóstolo Paulo vai citar aqui. Essas coisas que ele diz aqui, o pastor ele tem que passar nesse teste, se ele quiser ser pastor, né? Então, irmãos, é esse o ponto, porque ele tem que levar adiante a mensagem do Evangelho. Vamos lembrar também, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo ele está falando essas coisas no contexto de toda essa carta e dos capítulos anteriores em que Paulo fala de falsos mestres. Isso é muito importante também nós notarmos. Paulo, entre outras coisas, está aqui querendo separar, fazer com que a igreja ela tenha discernimento para separar os verdadeiros mestres dos falsos mestres. Os falsos mestres são aqueles que estão pregando fábulas e genealogias, lá no capítulo 1 que Paulo citou isso, que estão trazendo divisão na igreja, que estão, por orgulho, querendo formar grupos na igreja, e eles contendem, eles brigam, eles criam confusão, enquanto que o Paulo diz que a militância do pastor não é pelas fábulas, não é pelas genealogias, nem daqueles dias, nem dos nossos dias. A militância do pastor é pelo Evangelho, e o Evangelho produz amor, o Evangelho produz união na igreja, o Evangelho ele faz com que as pessoas orem pelos de fora, e é por isso que ele diz que o homem de Deus tem que orar sem ira nem contenda. Isso só é possível no Evangelho, porque as genealogias fazem as pessoas odiarem as que são do outro grupo, e elas então não oram mais. O Evangelho faz com que as pessoas orem por todos os homens, capítulo 2, que nós estudamos, pelas autoridades, pelos governantes, por todos os homens, porque Jesus Cristo, porque isto, versículo 3 do capítulo anterior, é agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, ele está falando aqui do Evangelho, e ele está falando aqui do efeito do Evangelho no culto, porque no capítulo 2 também ele está falando do culto. Ele diz que, então, você só pode orar, você só pode cultuar quando você está realmente recebendo os efeitos do Evangelho, porque você vai orar a Deus com amor, com humildade, você vai orar pelas pessoas de fora da igreja, você vai orar pelas pessoas que pensam diferente de você, você vai desejar a salvação delas, você vai querer levar a elas o Evangelho de Cristo. Então, o culto, como Jesus mesmo ensinou, eu não posso vir para o culto com raiva, eu não posso cultuar a Deus magoado com alguém, ou tendo ofendido alguém. Eu preciso, no meu coração, perdoar, e eu preciso também pedir perdão, e isso somente no Evangelho de Jesus Cristo, porque nós estamos aqui adorando um Deus que nos perdoou, e nós também somos levados a perdoar o nosso próximo. Isso tudo no Evangelho. E a genealogia estava tirando isso. Os falsos mestres estavam, então, tirando este amor, essa graça do Evangelho, e trazendo uma mensagem de ódio, de orgulho, de divisão, de briga, de contenda. Então, Paulo está, irmãos, aqui
também, entre outras coisas, querendo mostrar que o verdadeiro pastor ele não é assim. Ele não é briguento, ele não leva a contenda, ele é um homem que, como ele vai dizer mais adiante aqui, irmãos, aqui mesmo no versículo 2, melhor dizendo, ele diz que é vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e entre ser apto para ensinar tem a mansidão. Então, tudo isso. Tá? Agora, veja, irmãos, Paulo está tratando disso também, é importante nós lembrarmos, para alertar Timóteo sobre a excelência do ministério, para que então as pessoas que desejam o ministério, elas têm muita vontade de ser pastor, elas possam avaliar se elas estão aptas, se elas podem exercer o ministério, porque exige-se essas qualificações, né? Então ela tem que se avaliar, mas é também para nós, a igreja, porque, meus irmãos, isso serve tanto para nós escolhermos pastores das nossas igrejas locais, pastor local, né? Como também isso é para nós escolhermos a quem nós ouvimos. Hoje em dia, antigamente era rádio e televisão somente, já tinha os pastores de rádio, televisão, televangelistas, isso aí já tem há muito tempo, né? Mas hoje em dia, além dessas pessoas que estão na televisão, existe a internet, e a internet ela trouxe uma facilidade muito grande, é muito mais barato que a televisão, né? Então os canais de YouTube, qualquer pessoa pode começar um canal, e existem também os pastores famosos na rede, de todas as tradições evangélicas, e às vezes as pessoas não têm cuidado. Às vezes as pessoas não têm cuidado e elas pensam assim, bom, porque é pastor e porque fala bem, eu gosto do discurso dele, eu vou ouvir. Então, meus irmãos, tanto a igreja local, ela precisa, quando ela vai escolher um pastor, ela precisa avaliar se o pastor é irrepreensível, não perfeito, mas irrepreensível, para ela poder, então, convidar aquele pastor, e isso aqui não é meu assunto agora, né? Mas o melhor, na verdade, da igreja é que seja formado pastores na própria igreja local, mas isso não é o meu assunto, eu só cito agora. Mas, enfim, para a igreja, então, ou observar um jovem da igreja, ou convidar alguém de fora, ela tem que prestar atenção nessa questão da irrepreensibilidade, mas também, irmãos, quando nós vamos ouvir alguém na internet. Então, se uma pessoa não passa num teste desse aqui, é assim, não quero mais ouvir essa pessoa. É isso mesmo, viu? Não quero mais ouvir, não vou divulgar. Aliás, nós temos que ter muito cuidado para divulgar pastores, porque parece divulgar remédio, né? Ou parece divulgar médico. É uma coisa muito séria. Então, irmãos, é mais sério do que falar de remédios ou falar de médico, porque se trata da alma das pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ser criteriosos. Eu disse para vocês, na exposição anterior, que nós temos visto tanta coisa escandalosa acontecendo no meio de igrejas locais e da comunidade evangélica brasileira, e agora, então, nos últimos dias, a coisa tem se agravado muito, por questões, irmãos, que eu já tratei com vocês aqui também em outras oportunidades, por questões políticas. Nós temos observado isso e nós temos que dizer também claramente que a igreja evangélica brasileira está em grave pecado, porque em grande medida ela não olha para 1 Timóteo capítulo 3, não olha. Ninguém nem quer saber desse capítulo. Quando vai escolher um pastor, a igreja vai pela fama, pela quantidade de pessoas que seguem aquele pastor, aquele pregador, e não para 1 Timóteo capítulo 3. E isso, irmãos, é um pecado que precisa ser denunciado na igreja dos nossos dias, e que é por isso, entre outros motivos, que a igreja evangélica brasileira está desacreditada. Porque o apóstolo Paulo, ele diz aqui, no versículo 7, eu peço para vocês lerem comigo, no versículo 7, ele diz assim, é necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, quando se perde a visão de 1 Timóteo capítulo 3,
também do que Paulo fala dos pastores lá na carta de Tito, e outros textos do Novo Testamento, mas especialmente os textos da pastorais, quando a igreja perde esse discernimento desses textos, a igreja perde a sua identidade, porque essas pessoas, se não são pastores verdadeiros, eles estão pregando um falso evangelho, e o comportamento deles é reprovável, não é irrepreensível. Mas as pessoas podem apontar o dedo mesmo com verdade e dizer assim, essa pessoa é reprovável. E a igreja perde, além da sua identidade, ela perde a sua credibilidade, que é exatamente o que está acontecendo na igreja evangélica brasileira. Então, irmãos, esse assunto é tão importante e eu quero pedir com todo o coração que vocês me ajudem a orar por nós aqui, por nossa igreja, mas também por todas as igrejas, porque, irmãos, a situação é muito séria, é muito grave, em termos de testemunho cristão no nosso país. As pessoas, se nós formos pegar a instituição evangélica, as igrejas evangélicas, e comparar com outras instituições, as igrejas evangélicas estão lá embaixo em termos de credibilidade, perto de outras instituições no nosso país, por causa de tantos escândalos, de tantos absurdos, de tantos pronunciamentos equivocados, enlouquecidos, de tantas fábulas e genealogias modernas que penetraram nas igrejas e que as pessoas estão, em nome dessas fábulas, brigando, se dividindo, contendendo. É tudo o que o apóstolo Paulo diz aqui. E não anunciando o evangelho de Cristo. Estão odiando os de dentro, estão odiando os de fora, não estão pregando o evangelho. E aí, a igreja, ela passa por isso é bíblico, ela passa por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ela perde, é necessário que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, porque se não tiver, cai no laço e afronta de quem? Do diabo. Porque o diabo, tudo que o diabo quer é envergonhar o nome de Jesus, é envergonhar o evangelho de Cristo, porque ele é o pai da mentira, ele é um enganador. Então, o que ele puder fazer para difamar o reino de Deus, difamar a igreja, ele fará. E uma das coisas grandes, das grandes artimanhas do diabo é inserir no meio da igreja falsos profetas, enganadores, falsos pastores. Então nós temos que ter um discernimento muito grande, meus irmãos, para que, pela graça de Deus, para que nós não participemos disso. Então tome muito cuidado quando você indica um pastor, não importa, mesmo que se diga reformado. Eu não estou, irmãos, eu estou colocando isso aqui de forma bem sincera para vocês. Mas é um pastor reformado. Cuidado com isso. Porque isso não é, irmãos, credencial para ninguém. Rótulo teológico não credencia ninguém. Não credencia ninguém. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos indicar pessoas. Tá? É muito prudente, é muito melhor você nem indicar, tá? Porque a coisa está bem, bem difícil, meus irmãos. Bastante difícil e nós temos que ter muito cuidado. Mas isso é um alerta e é uma questão prática, realmente, que eu quero colocar para vocês. Agora, irmãos, vamos entrar no assunto de hoje. Esse aqui, que eu falei para vocês agora, é sobre a importância realmente do assunto que nós estamos tratando. Eu quero então entrar no ponto de hoje. Vamos ler de novo o versículo 2? O versículo 2 diz assim, observe comigo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Já expliquei o que é, né? Relembrei os irmãos e pregamos na vez passada. Agora ele vai falar da primeira característica dessa irrepreensibilidade que o bispo deve possuir. E ele começa pela família. Começa pela família do pastor. Ele diz assim, ele começa pela família do pastor e pela vida sexual do pastor. Veja que coisa importante nós destacarmos. Ele diz assim, marido de uma mulher. Então é a primeira coisa que ele fala, irmãos, sobre o pastor. Quando ele vai falar dos diáconos, ele não cita logo a questão de marido de uma só mulher, mas ele cita lá no versículo 12. Ele diz assim no versículo 12 também para os diáconos. Ele diz assim, os diáconos sejam maridos de uma só mulher.
Então, um pastor, para ele poder exercer o ministério, e um diácono também, mas agora vamos falar do pastor, ele tem que ser irrepreensível, mas a irrepreensibilidade, a primeira característica dessa irrepreensibilidade é esta, é que ele seja marido de uma só mulher. Tá? Agora, o que significa isso? Eu quero ir tratando com vocês este assunto em alguns pontos, olhando para as Escrituras Sagradas, para nós podermos entender bem o que significa isso e podemos aplicar às nossas vidas, irmãos. O que significa marido de uma só mulher? Várias opiniões têm sido dadas por teólogos, expositores, exegetas bíblicos, e o que eu vou colocar agora para vocês, a nossa posição, é aquela que, com toda sinceridade, corresponde de forma mais harmoniosa com outros textos do apóstolo Paulo sobre a questão do casamento e a questão da sexualidade. Tá? Alguns têm dito assim, que o pastor, marido de uma só mulher, significa que o pastor necessariamente tem que ser casado. Então, Paulo está aqui colocando uma recomendação de que uma pessoa não pode ser pastor a não ser que seja casado. Irmãos, nós dizemos que esse tipo de interpretação está equivocada, porque, em primeiro lugar, o próprio Paulo não era casado. E ele dá uma recomendação no capítulo 7 de 1 aos Coríntios, em que ele diz assim, que era melhor, devido à situação da igreja naqueles dias, que as pessoas não casassem, para que elas pudessem, então, se dedicar, inclusive, melhor à causa do reino de Deus. Então, evidentemente, não é isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que alguém não pode exercer o ministério por não ser casado, porque ao longo da história, naqueles dias mesmo da igreja primitiva, nem todos eram casados, e o próprio apóstolo Paulo, ele é um exemplo disso, e nós sabemos, né? O bom pastor Jesus também não foi casado. O Jesus, que é o bom pastor, não foi casado. E ele é casado, Jesus é casado, mas ele é casado com quem? Conosco, com a igreja. O casamento de Jesus é outro, né? Mas assim, em termos de Jesus nunca teve uma esposa. Então, meus irmãos, não entendemos que seja esse significado. Uma outra interpretação também, que vai se dizer aqui sobre o bispo ser marido de uma só mulher, é que ele, depois de ter sido casado, mesmo que ele seja viúvo, então ele foi casado uma vez e depois ele ficou viúvo, ele não pode mais casar. Alguns vão interpretar assim, Paulo está dizendo aqui que um pastor só pode ser casado uma vez, marido de uma só mulher, quer dizer, que ele foi casado e ele agora não pode ter uma segunda esposa, mesmo que a primeira esposa ela tenha morrido. Irmãos, nós também dizemos que isso é uma posição equivocada, por quê? Porque quando Paulo vai falar sobre as viúvas, primeiro, tomando de novo 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim, o único momento em que uma pessoa pode casar a segunda vez, o único momento na Bíblia inteira em que uma pessoa pode casar a segunda vez, é quando o cônjuge morreu. Então, morreu, pode casar a segunda vez. 1 Coríntios capítulo 7 ensina isso. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas morrendo o marido pode casar outra vez. Então, não tem sentido que ele esteja dizendo aqui que o pastor viúvo não pode casar. Não é isso também, né? E, inclusive, irmãos, nós precisamos entender que esse texto aqui, ele está mostrando que Deus ama o casamento, que não é como certas tradições cristãs, elas começaram a combater o casamento porque elas ensinavam que a castidade e a vida de celibato, a vida do solteiro, é mais pura do que a vida do casado. Não.
O apóstolo Paulo aqui, apesar de que em outras partes, como eu falei para vocês, ele até orienta que as pessoas não casem devido a certas circunstâncias, mas ele diz para as viúvas, casem, porque o casamento, irmãos, é algo honrado nas Escrituras. Então veja, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui para vocês. Aqui o apóstolo Paulo está honrando o casamento. Ele está colocando como o primeiro aspecto da irrepreensibilidade de um pastor se refere ao casamento, quer dizer, ele não está combatendo o casamento, mas ele está honrando o casamento. Então, dizer que um pastor, para ser, irrepreensível, se ele ficar viúvo e não pode casar de novo, é tomar a ideia de que o casamento é uma coisa ruim. É uma pessoa casada, ela é menos pura do que a solteira. E isso não existe nas Escrituras. A pureza sexual não está em ser casado ou ser solteiro em si, mas está exatamente em se comportar santamente como solteiro ou santamente como casado, dentro do estado que você está. Se você é casado, você é fiel à sua esposa, ao seu esposo. Se você é solteiro, você não fornica. Você não pratica sexo fora do casamento. É isso que a Bíblia ensina, e não que o casamento em si ele seja alguma coisa menos pura. Tá? Então, também, meus irmãos, rejeitamos aqueles que dizem, não, o pastor, se for viúvo, não pode casar depois. Não tem sentido pelos outros textos das Escrituras. Né? Então, meus irmãos, eu acho que basta que nós observarmos essas duas opiniões equivocadas. Agora vamos à opinião correta, né? O que Paulo está falando aqui, afinal de contas? Preste atenção no que eu vou lhes dizer agora. Naqueles dias, irmãos, não era incomum a poligamia. Não era incomum uma vida extremamente devassa, uma vida de infidelidade. O casamento, ele não era uma coisa levada a sério. Então, o que Paulo está colocando aqui é o seguinte: o ponto não é se o pastor nem mesmo é solteiro ou casado. Ele pode ser solteiro. Mas o ponto é que ele tenha uma vida pura sexualmente. Por quê? Porque naqueles dias, na cultura moderna, pagã, normal, e mesmo entre os judeus, não havia pureza. Não havia a pureza sexual. O casamento, ele não era honrado. O casamento, ele não era respeitado e honrado naquela cultura, irmãos. De maneira, meus irmãos, que era importante. Veja, a igreja de Deus, ela estava lutando numa frente contra o paganismo, contra o pecado desenfreado de uma cultura que não tinha mais conhecimento, não tinha mais entendimento, irmãos, do casamento. Então, o que estava acontecendo ali, o que estava ocorrendo ali, irmãos, era que o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja, através do exemplo dos seus pastores, que precisava ter pureza sexual, que era uma contracultura. Tá? O que é uma contracultura, irmãos? Era a igreja, o que eu estou chamando de contracultura? É que a igreja tinha uma cultura diferente da cultura em redor, de maneira que a igreja, ela era o povo do evangelho, era o povo da pureza sexual, enquanto que em volta dela tinha de respeito ao casamento, um homem tinha várias mulheres, não havia fidelidade sexual, não havia então aquela pureza, mas a igreja de Deus ela tinha que ser irrepreensível. E agora, o pastor, o ministro do evangelho, aquele que está pregando o evangelho, aquele que é o líder da igreja, ele não pode ter 2, 3 mulheres. Ele não pode ser um seguidor da cultura sexual dos seus dias. Ao contrário, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um modelo de pureza sexual. E é isso que Paulo está tratando aqui. Paulo está colocando aqui, irmãos,
que é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. E o primeiro ponto é esse, que ele seja marido de uma só mulher, ou seja, que ele tenha uma vida sexual pura. Se ele é casado, que ele seja casado com uma só mulher. E que ele seja fiel a esta mulher. Então é essa a real, irmãos, interpretação do que nós podemos entender aqui, do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que ele seja marido de uma mulher significa não que ele tenha que ser casado, nós mostramos aqui, não é isso. Nem que se ele for viúva, ele não pode casar de novo. Se ele for viúva, ele pode casar de novo. Mas o ponto aqui que o Paulo está dizendo é o seguinte, é que ele tem que ser fiel à sua esposa. Ele tem que ser fiel ao matrimônio. Ele tem que ser exemplo de um matrimônio cristão, do matrimônio conforme a palavra de Deus, do matrimônio conforme Gênesis capítulo 2, monogâmico, que Deus casou Adão e Eva, e a poligamia e toda a promiscuidade sexual veio na queda. Mas a criação é monogamia, é um homem e uma mulher casando e vivendo para sempre numa aliança vitalícia que não se acaba. Que no caso, depois da queda, né, porque as pessoas passaram a morrer depois da queda, e só se acaba com a morte. Nada quebra o vínculo do casamento, a não ser a morte. Então, se um homem, se um pastor, ele tivesse sido casado, a esposa morreu, aí sim ele podia casar, não tinha problema. Mas o ponto de Paulo aqui era o seguinte, é que ele não podia ter duas mulheres ao mesmo tempo. Ou ele não podia ser infiel à sua esposa. Ele tinha que ser exemplo de fidelidade sexual. E se ele fosse solteiro, que ele vivesse uma vida casta, uma vida pura sexual. O ponto aqui de Paulo é esse. É que o pastor, ele tem que ser exemplo, ele tem que ser irrepreensível, porque a cultura em volta da igreja, a cultura pagã, e mesmo, meus irmãos, a cultura no meio dos judeus, o casamento tinha sido distorcido. Nós sabemos, por exemplo, que quando nós olhamos para o próprio Antigo Testamento, nós vamos ver Abraão se deitando com a sua escrava e gerando Ismael. Nós vamos ver Jacó tendo duas mulheres. Nós vamos ver Davi, um homem, um amigo de Deus, o escolhido, o rei, tendo muitas mulheres. Salomão, absurdamente, tendo muitas mulheres e concubinas. Então, quando Paulo olha para isso, Paulo diz assim, aquilo que aconteceu, mesmo entre o povo de Deus, foi uma tolerância de Deus, uma tolerância. Mas Paulo volta a Gênesis, capítulo 2, monogamia, um homem e uma mulher, não um homem e várias mulheres, ou uma mulher e vários homens, ou vários homens e várias mulheres, nada disso, mas o casamento, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, é um homem e uma mulher. E é por isso que ele está dizendo aqui, não é que o pastor necessariamente tem que ser casado, mas o ponto aqui é que o pastor seja puro sexualmente, que ele possa ser um exemplo para os irmãos de fidelidade sexual, de pureza sexual, numa geração em que a impureza impera, domina. Então, as pessoas, agora vocês imaginem uma coisa, meus irmãos, preste atenção, como as pessoas chegavam na igreja de Deus. Chegava ali gente com mais de uma mulher na igreja. Chegavam muitos problemas. A igreja tinha que resolver isso, tinha que lidar com aquelas circunstâncias difíceis. Como hoje também. Hoje vem pessoas para a igreja em situações bem complicadas na sua vida matrimonial. E a igreja tem que saber lidar com isso no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, a igreja e o ministério pastoral não podem ser incentivadores disso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem a igreja de Deus aqui como uma ilha no meio, cercada por todos os lados pelo pecado e pela impiedade. Uma ilha de santidade e de pureza, cercada por todos os lados de pecado e impiedade. Sabe aquele conceitozinho de ilha, né, que a gente aprende lá na escolinha, né? Acho que eu acertei, é isso, né? Então, a igreja é isso. Agora, as pessoas vêm,
Sabe, chegava homem na igreja com 2, 3 mulheres, chegavam pessoas com todo tipo de problema na igreja. A igreja tinha que resolver isso. Agora, como é que a igreja vai, tendo que resolver esses problemas, tendo um pastor lá que tem 2, 3 mulheres? Não tem sentido. Então, o pastor, ele tinha que ser exemplo. Ele tinha que ser marido de uma só mulher. Irmãos, eu estou numa aula aqui, se vocês tiverem pergunta, pode perguntar, tá bom? Fique à vontade, se tiver dúvida, fique à vontade. Então, é essa a interpretação aqui que nós podemos dar desse texto, meus irmãos. Agora, nós precisamos observar outra coisa aqui que é muito importante nas cartas pastorais. O quê? É que quando Paulo fala, eu já disse isso há pouquinho, mas agora eu quero comentar com mais detalhes. Quando Paulo fala aqui, marido de uma mulher, ele apresenta a primeira característica da irrepreensibilidade pastoral. Eu quero ler com vocês o versículo 2, diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Aí ele entra logo, marido de uma mulher. Marido de uma mulher. E depois ele vai falar vigilante, sóbrio, honesto, não dá o vinho, não espancador. Veja, a primeira coisa é marido de uma mulher. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, a família é muitíssimo importante. A nossa família é muito importante. Ele diz assim no versículo 4, olha o que ele diz no versículo 4, observe, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então a família, ela é colocada aqui como algo de suma importância nas pastorais. Vamos olhar aqui também o capítulo 5. Olhem comigo o capítulo 5 da mesma carta, 1 Timóteo. Ele diz assim no capítulo 5, versículo 4. Olha o que ele diz, capítulo 5, versículo 4. Ele diz assim: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Aqui está falando agora do filho cuidando do pai dele, né? Ele diz assim, cuide dos seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva, desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Aqui está falando das viúvas, né? Aí ele está dizendo para cuidar, para os filhos cuidarem dessas viúvas desamparadas. E aí ele fala no versículo 8, olha o que ele diz no versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que infiel. Isso aqui é muito forte, isso aqui, essa expressão, irmão. Paulo diz assim, que se a pessoa não cuida da sua família, ela negou a fé. E ela é pior que o infiel. Então, a nossa família, em Cristo Jesus, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. A nossa família, se você é um crente, você vai cuidar da sua família. Se você não cuidar da sua família, você está negando a sua fé. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, preste bem atenção, meus irmãos, eu estou falando aqui com vocês, isso é sério. É por isso que Paulo coloca aqui no topo que o marido, que o pastor, ele tem que ser um exemplo de quem cuida da família, porque ele é pastor, ele é um pregador do Evangelho de Cristo. Imagine um pregador do Evangelho de Cristo que ele tem várias mulheres, ele é infiel à sua esposa. Imagine um pregador que espanca a sua esposa. Imagine um pregador do Evangelho de Cristo que ele maltrata os seus filhos, é violento, é agressivo,
e a família dele não suporta, a família dele é toda desordenada. Não é pregador, não é pregador. Se o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aquele vou ler de novo como está aqui na nossa Bíblia. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Se isso diz respeito aos membros da igreja, imagine como isso deve ser aplicado ao pregador, ao pastor. O pastor deve ser irrepreensível, então, no sentido em que ele tenha uma vida sexual pura e ele cuide da sua família. Ele cuide da sua família, porque a família, nas Escrituras, é importantíssima. Então, a igreja, ela deve, quando ela olha para um homem, para um pastor, para um ministro, está no topo, irmãos. A primeira questão da irrepreensibilidade, segundo 1 Timóteo capítulo 3, é como é que ele cuida da família dele? Como é que ele cuida da casa dele? Como é que ele cuida da esposa, se ele é casado? Como é que ele cuida, se ele não é casado, como é que ele cuida do pai dele, da mãe dele, da família dele? A igreja tem que observar se ele vive uma vida sexual irrepreensível, pura. Um pastor não pode ser um galanteador, um conquistador de todas as mulheres, aquele que vive ali tentando conquistar as mulheres da igreja. Ele tem que ter um comportamento sério, puro. Veja o que Paulo diz, irmãos. Aqui, deixa eu ver aqui. Capítulo 5 ainda, veja o capítulo 5, versículo 1. Vamos ler capítulo 5, versículo 1, diz assim: não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta como o pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a moças, desculpa, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda pureza. Veja que aqui, quando ele fala das várias classes na igreja, anciãos, moços, mulheres idosas, ele faz isso, Timóteo, faz assim, trata esses assim, trata aquele ali assim. E quando ele fala para as moças, ele diz, como irmãs, com toda pureza. Ou seja, quando um pastor se aproxima de uma mulher na igreja, é com pureza. Porque se ele não tem um comportamento assim, não está qualificado para o ministério pastoral. Então, meus irmãos, é isso que Paulo está falando aqui. Ele está colocando aqui que um pastor, ele deve ter uma vida sexual pura, ele deve cuidar da sua família, ele deve ter uma relação com o sexo oposto em pureza, ele deve ser exemplo disso, porque a família, irmãos, no Evangelho de Jesus, se você não cuida da sua família, você está negando a fé. Você é pior do que o infiel, segundo o que o apóstolo Paulo diz. Então, portanto, o pastor tem que ser exemplo disso, né? Então, em dias como os nossos, irmãos, em que nós vemos supostos pastores em total desqualificação quanto a esse quesito, é de se perguntar o que a igreja está fazendo com essa questão, no sentido de que muitas vezes está se ouvindo um homem porque ele é eloquente, porque ele fala bem, ou porque ele diz o que eu quero ouvir, mas está aqui, irmãos, segundo a Escritura, um homem que está, por exemplo, no segundo casamento, no terceiro casamento, tendo a esposa ainda, a primeira esposa viva ainda, ou ele tem uma vida de infidelidade conjugal, ou ele não tem uma vida de pureza e assim por diante, ou se ele, enfim, vive uma vida ali visivelmente diante de todos, imoral, é repreensível, não deve exercer o ministério de Cristo Jesus. O ponto aqui agora que eu quero destacar aos irmãos é que eu avanço agora mais um pouco no nosso assunto dizendo o seguinte: eu já disse para vocês que no tempo do apóstolo Paulo a situação era muito difícil. A situação era extremamente complicada no sentido sexual e no sentido do casamento. E hoje nós observamos o seguinte: existe uma discussão, muitas vezes no nível equivocado por parte dos cristãos, sobre a família. Me permita, irmãos, fazer uma correção aqui sobre a visão verdadeiramente do Evangelho, de defesa da família, evangélica, do Evangelho.
e não normalmente o que se tem apregoado entre os cristãos dos nossos dias como defesa da família. Observe bem, muitas vezes em nossos dias, essa é uma pauta que tem se transformado numa pauta política, ou seja, nós vamos tomar a família e tratá-la como uma pauta política. E muitos cristãos, eles estão extremamente, irmãos, empolgados com esse tipo de coisa, empenhados em defender a família como uma pauta política e dizendo assim, essa é uma defesa que nós faremos a nível político, a nível de quem eu vou votar, a nível de quem chega e diz assim publicamente e diga assim, eu sou a favor da família, ou se outro diz que não é a favor da família. É esse nível de debate e de discussão que está, meus irmãos, no meio evangélico brasileiro. As pessoas, elas dizem assim, não, mas o fulano é a favor da família, ou o ciclano é a favor da família, ou aquele ali não é a favor da família, e isso é só pauta política. Mas quando nós vamos observar o que está acontecendo muitas vezes no cerne da igreja, e muitas vezes no cerne do ministério dito cristão evangélico no Brasil, está acontecendo imoralidade, segundo, terceiro casamento, está acontecendo todo tipo de irmãos, impureza. Então, o que as igrejas evangélicas estão fazendo, irmãos? Elas estão perdendo a noção do que realmente o evangelho faz e de que como o evangelho opera. Elas estão tão preocupadas com a pauta política, elas estão tão preocupadas em lá fora defender uma pauta política e votar nesse ou naquele outro candidato, e estão esquecendo de olhar para a sua própria vida comunitária, para o que está acontecendo nas suas igrejas, e observando o seguinte, o evangelho de Jesus Cristo aqui no cerne da igreja, na nossa comunidade, está purificando as nossas famílias? Está transformando os nossos lares? Está fazendo com que o marido seja fiel à sua esposa? Está fazendo com que a esposa seja fiel ao seu marido? Está fazendo com que as pessoas, com que os pastores sejam exemplos de fidelidade sexual? Está fazendo com que esses homens, enfim, eles se mostrem irrepreensíveis? O que eu quero chamar a atenção de meus irmãos nessa manhã, na verdade eu quero fazer uma denúncia nessa manhã, de que a pauta da igreja evangélica brasileira se tornou mais política do que espiritual, evangélica, e realmente a nossa militância como evangélicos, digo nossa porque eu me considero evangélico, tem sido mais política do que evangélica. Isso tem gerado, irmãos, uma hipocrisia, isso não transforma. Olha, nós podemos levantar bandeiras pela família e ir para sabe, e dizer assim, temos que votar nesse candidato naquele, mas se nós esquecermos da pregação do Evangelho de Jesus, irmãos, as nossas próprias famílias não serão exemplo para ninguém. E digo mais, nós não vamos influenciar as pessoas politicamente. A política, irmãos, ela é só um dadozinho lá, é necessário. Eu não estou falando contra a política, eu não estou falando contra as autoridades públicas, eu não estou falando nem mesmo contra certas militâncias políticas lícitas. O que eu estou dizendo é que se a igreja perder o foco do que ela tem que fazer e se tornar um braço de partido político, ela já não é mais igreja. Ela já perdeu tudo, irmãos. Nós temos que entender o que o apóstolo Paulo fazia nesses dias. Paulo não levantava uma bandeira a favor da família no Império Pagão Romano. Paulo não convocava uma passeata e dizia assim, vamos todos agora nos reunir contra este imperador devasso, ou contra este império devasso que aceita tudo que é errado. Vamos fazer uma revolução política para implantar a nossa visão de família para a sociedade romana, para a sociedade gentílica. Paulo não fazia nada disso. Os apóstolos não faziam nada disso. O que eles faziam, irmãos? Eles pregavam o Evangelho de Jesus.
E eles aplicavam o Evangelho de Jesus no cerne da igreja, no seio da igreja, para que a igreja de Cristo Jesus pudesse, sim, ela, ser exemplo de família transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. E isso influenciava a sociedade. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui importantíssima, irmãos, vejam. Ele está dizendo aqui, vamos ler o versículo 2, ele diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher. Tá? Agora, vamos combinar esse versículo aqui com o versículo 7. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Preste bem atenção nisso, irmãos. Ele está dizendo assim, o pastor não tem que pegar uma bandeira e ir lá para fora e fazer uma passeata política e militar politicamente por um lado da política brasileira e dizer assim, esse é o nosso lado, nós somos defensores da família. Em nenhum momento você vai ver Paulo dizendo isso. O que ele diz? Pastores, sejam puros. Pastores, sejam irrepreensíveis, para que quando as pessoas lá fora, aqueles pobres pagãos que vivem a poligamia, que vivem na impureza sexual, quando eles olhem para vocês, eles vejam vocês como pessoas que têm uma família estabilizada, em que Cristo reina, em que existe fidelidade entre marido e esposa, entre marido e mulher, em que os filhos são bem criados. Irmãos, essa é a nossa militância, meus irmãos. Essa é a nossa militância. A militância do Evangelho não é política, meus irmãos. A Igreja Evangélica Brasileira perdeu isso, perdeu a noção. E isso é muito triste, terrível, porque isso sim é uma distorção maligna. Isso sim é desviar o foco, tornando a igreja um partido, tornando pastores pessoas que vão para palanques políticos, se tornaram políticos e não pastores. E a igreja não transforma, não é agente de transformação de sal e de luz, se ela perde o entendimento disso, de como as coisas acontecem. Não é pelas leis do parlamento. Martin Lloyd Jones já dizia isso, né? Não é pelas leis do parlamento que nós vamos mudar a sociedade, mas é sendo sal e luz, sendo sal e luz, e com amor. Nós queremos que as pessoas entendam que casamento não é entre homem e homem, mulher e mulher. Então vivamos o casamento, homem e mulher, segundo o Evangelho, para que as pessoas lá fora possam entender o que é casamento, pelo nosso exemplo, e não simplesmente por uma militância política. Porque isso está destruindo o testemunho da igreja, porque as pessoas olham para o seio da igreja e dizem assim, hipócritas, veja o que tal pastor está fazendo, veja o que tal famoso está fazendo, veja como ele vive, veja em quantas vezes ele já foi casado, veja a vida dele. E dizem para as igrejas, hipócritas. E quando eles dizem isso, eles estão sendo verdadeiros. Não é perseguição não, meus irmãos. É porque muitas vezes, em nome de Cristo, se destrói o testemunho do Evangelho. E Paulo está dizendo aqui, é necessário também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, nesta manhã, eu já tenho que ir parando ali, mas eu ainda quero só concluir aqui, irmãos, com um ponto final para a gente fechar esse assunto. O que Paulo, afinal, está aqui tratando? Ele está dizendo assim, irmãos, nós vivemos numa sociedade pecadora, pagã, destruída.
A Escritura mostra o seguinte: em Gênesis capítulo 2, Deus olhou para o Adão e disse assim: não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora idônea, uma socorrista, igual a ele, tão ser humano como ele, que equivale a ele. Aí ele então fez Adão adormecer, tirou uma parte do corpo dele e fez a Eva. E quando Adão viu Eva, disse assim: agora sim, ficou muito feliz, irmãos. Agora sim, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi formada. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e se tornarão, o que, irmãos? Uma só carne. É uma união que não tem outro tipo de união tão íntima como essa. Nem de pai e filho, nem de mãe e filho. Marido e esposa estão unidos para sempre, no casamento vitalício, diante de Deus, nosso Senhor. E aí, irmãos, o que acontece? Aí vem a queda. E o que acontece logo depois da queda? Um homem ímpio como Caim, ele começa uma família, e o descendente de Caim começa a bigamia. Bigamia. Então, a bigamia, a poligamia, a prostituição, a perversão, isso chegou até nos cultos, onde havia cultos, havia prostitutas cultuais, prostitutos cultuais, a perversão, tudo isso, e como o apóstolo Paulo mostra em Romanos capítulo 1, onde eles foram se entregando, Deus entregou as concupiscências, e eles então se tornaram extremamente devassos e impuros na sua vida sexual. Isso é um mundo, irmãos. Aí vem a igreja de Jesus. O que a igreja faz? A igreja prega o evangelho da graça. E Jesus diz para a mulher adúltera: ninguém te condenou? Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, ele dá perdão e libertação. O evangelho traz a família para Gênesis 2 de novo. Sem alarde, sem grito, sem briga, sem ódio, sem política, mas pela graça de Deus, do Espírito Santo, transformando os corações. E aí então, quando Paulo vai falar para as famílias, ele fala isso aqui, irmãos, e aqui eu quero encerrar a nossa mensagem com esse texto. A gente vai ler e orar, tá bom? Abra comigo lá em Efésios capítulo 5, versículo 22. Olha o que Paulo fala aqui, meus queridos irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 22. Ele diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo. Se os irmãos acharem, todos acharam? Então vamos lá. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E aí, meus irmãos, lá no capítulo 6, no versículo 1, ele diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isto é justo.
E lá no versículo 4 ele diz: e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina e demonstração do Senhor. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está tomando famílias inteiras que vêm do paganismo, mas que ouvem o Evangelho, homens e mulheres que ouvem o Evangelho, que são convertidos pela graça de Deus. E ele agora vê essas famílias entrando na igreja, ou sendo formadas na igreja, mas lá fora continua o paganismo, continua todos aqueles absurdos contra o casamento e sexuais. E o que Paulo faz? Paulo aplica o evangelho aos casais e aos pais e os filhos, dizendo assim: esposas, vocês querem ser boas esposas? Olhem para Jesus, olhem para a relação entre Jesus e a igreja. Maridos, vocês querem ser bons maridos? Olhem para a relação de Jesus com a sua igreja. Apliquem o evangelho no casamento de vocês. Pais, vocês querem ser bons pais? Olhem para o Senhor. Olhem o que o Senhor faz. E no Senhor sejam bons pais. E filhos, sejam bons filhos no Senhor. Apliquem o evangelho. Irmãos, é isso que nós precisamos. É isso que a igreja precisa. A igreja não precisa fazer nada além disso. A igreja precisa ouvir o evangelho, crer no evangelho e aplicar o evangelho à sua casa. E os pastores têm que ser modelos disso. Se eles não forem modelos, eles são repreensíveis e desqualificados. Mas eles têm que ser modelo de que o evangelho está tendo efeito poderoso na sua vida sexual e na sua vida familiar, pela graça de Deus. Que Deus nos ajude para que a nossa pequenina igreja seja assim, para que Deus abençoe os casais aqui da igreja, as famílias da igreja, no evangelho, e para que a igreja dos nossos dias se desperte para que o evangelho verdadeiramente ensina e como ele transforma os nossos lares, as nossas famílias. Deus nos ajude, Deus nos dê sua graça. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos, Senhor, nesta manhã, o santo dia do Senhor, meditar, Senhor, neste assunto tão precioso e importante, suplicando pela graça do Senhor, que operes em nossas vidas, Senhor, que concedas graça a mim como pastor, para que eu possa, Senhor, cuidar de meus irmãos como um modelo nessas questões tão importantes, tão sérias, Senhor. E que o Senhor opere na vida de cada irmão querido aqui, santificando no Senhor Jesus, purificando de todo paganismo, impureza e desordem que existe nesse mundo pelo Evangelho Santo de Cristo. Abençoando, Senhor, as famílias aqui representadas. Que o Senhor transforme maridos e esposas em Cristo Jesus, pais e filhos. E que abençoe para que este lar seja um centro do Evangelho, uma família do Evangelho em Cristo Jesus. Faz essa obra, Senhor, na vida de cada família da nossa querida igreja, das igrejas, do seu povo por todo o Brasil e por toda a terra, para a sua glória, para o seu louvor, e que a igreja dê bom testemunho nesses dias tão difíceis. Assim nós oramos em Jesus e nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Irmãos, eu convido vocês a abrir as suas Bíblias agora em Provérbios, capítulo 27, tá? Vamos abrir para nós fazermos a leitura.